vez é uma satisfação, amém? Estarmos aqui para servir de ajuda para os irmãos. Realmente isso que o pastor João estava aqui falando, o pastor João Bispo, é escriturístico, né? Nem sempre pregadores têm tempo de explicar o que falam, mas nós temos confiança. E eu creio que a igreja tem confiança em seu pastor. Para os estranhos que nos ouvem, é difícil entender como revelação segundo João. Mas no princípio da Bíblia se encontra assim, Apocalipse do apóstolo João. Era a palavra de Deus que Deus deu através do seu anjo para notificar a João. Deus deu a mensagem através de William Branham para notificar a João também. Amém? Ali nós tínhamos o tipo, hoje nós temos a realidade. Graças a Deus. Amém? Vamos abrir em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 22. Que o Senhor nos dê graça com essas palavras e cada um receba o que está necessitando. Amém? Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Foram e disseram a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuarem enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Vem para operar a palavra. Grande Deus, mais uma vez nós nos ajuntamos em torno da Tua palavra, Senhor. Pedimos que Tu, Senhor, nos visites através do partir deste pão da hora, Senhor. Que o Espírito Santo venha, Senhor, e trate com cada um de nós, nos dando, Senhor, a reivindicação de Tua promessa, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Estamos aqui em Teu nome e para a Tua glória, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. O que nós vamos falar aqui hoje, irmãos? Algo que a pessoa tem que sentir. Meu Deus. Conduzida, né? A falar algo que brote de dentro do seu coração. Não se trata de voltar a uma era pentecostal. Nem? Não se trata de tentar trazer um movimento de jejum e oração. Irmão Branham esteve vivendo em uma era pentecostal antes que ele manifestasse a terceira etapa, e ele teve uma unção para manifestar dons sobrenaturais. A noiva está vivendo em um dia mais tardio, está vivendo no dia em que é solicitado dela a fé de arrebatamento. Irmão Branham diz que dificilmente nós conseguimos fé para a cura, quanto mais para sermos arrebatados. Mas a questão é que enquanto você está aqui na terra, você tem necessidade de fé para a cura também. Você precisa de fé para o rápido, mas a fé para o rápido não te cura. É para o rápido. Você precisa de fé para a cura divina? Está na palavra. Você vê isso no livro de Atos, aquela evidência, o Espírito Santo em ação na igreja, e aquilo produzia fé.
Você acompanha o ministério de irmão Brano na primeira e segunda etapa, aquilo era suficiente para estimular fé nas pessoas para a cura, não para o rapto. E hoje, se nós tivermos condição de ver o que Deus está fazendo, você terá fé para o rapto, mas terá condição de ter fé para a cura também para o seu corpo. Porque enquanto você está caminhando aqui, você foi curado ontem, terá necessidade de ser curado amanhã. Enquanto você está caminhando aqui, a mesma salvação que você recebeu ontem terá necessidade de ser reafirmada hoje. E as pessoas não entendem isso. Querem apresentar uma igreja cuja identificação são sinais. Marcos 16. Estamos vivendo em um dia mais tardio. Os sinais acompanhar aqueles que creem é uma promessa bíblica. Que o homem que fez seminário, ele chegou para sua mãe depois que a mãe dele testemunhou que foi curada, que o pastor da missão orou por ela e ela recebeu a cura. Ele disse: mãe, aquele capítulo de Marcos não é inspirado. É o Vaticano que introduziu isso ali. E a mãe deu glória a Deus, disse: se Deus pode me curar com o que não é inspirado, o que Ele fará com a Escritura que é inspirada? Então nós vemos que Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar conosco. Ele tem a sua maneira de colocar a sua igreja em ordem, e é através da palavra da hora. Mas há pequenas coisas que nós temos que vencer no caminho, pequenas tentações, pequenos desafios, pequenas enfermidades, pequenos problemas que aos olhos do homem nosso semelhante é um grande problema, aos seus olhos é uma grande adversidade. Mas Deus não tem algo que Ele possa chamar de impossível. A maneira de Deus trabalhar, Ele requer fé dos seus súditos. E se hoje temos tanta necessidade de fé para rapto, sabendo que a qualquer hora o rapto pode manifestar, enquanto você está caminhando, sendo você parte desta noiva que será levada no rapto, Deus tem necessidade de a cada dia de conceder cura para o seu corpo. Ele tinha uma promessa para Abraão que ele veria o filho prometido, que era Isaac, tipificando o rapto. Porém, nós vemos que mesmo na velhice, Deus estava dando para Abraão algo que ninguém mais podia dar. Irmãos, a promessa que nós temos hoje como a noiva de Jesus Cristo é grande demais. Mas precisamos de fé para fazer operar estes benefícios deste ministério. Amém? Irmão Branham narra a história dos discípulos quando foram para expulsar um demônio do menino epilético. E eles encontraram com Jesus mais tarde e perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Irmão Branham diz: Ele havia dado a eles o poder para expulsar aquela enfermidade, mas eles não tinham fé para operar aquele poder. Deus deu a cada membro do corpo de Cristo o poder para expulsar qualquer demônio. Mas você precisa encontrar a fé perfeita para que esse demônio deixe de te atormentar. 36, a fé perfeita. Podemos ver claramente que os discípulos no princípio não tinham esta fé perfeita. Não a tiveram porque tinham a Cristo caminhando com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Pessoas há que em nosso meio continuarão pedindo oração, continuarão clamando a Deus, tendo o Espírito Santo, clamando a Deus por uma cura, e não receberão a manifestação desta cura, mesmo crendo que já foram curados. Porque isso depende, veja, do propósito de Deus para você,
Deus teve um propósito com Ana, Deus teve um propósito com Sara, Deus teve um propósito com Rebeca e assim por diante. Você vai seguir em frente. Deus teve um propósito com o cego. É hora que você tem uma condição e Deus tem um propósito naquilo. Porém, há pessoas também que estão entre nós solicitando que Deus entre em cena, nunca terá a resolução daquele problema por falta de receber o Espírito Santo. Os discípulos, eles caminharam com Jesus e Jesus estava exigindo deles uma fé, na verdade, que eles não podiam produzir. Ele disse para ele em Marcos 9, tenha fé em Deus. Marcos 11, depois que a figueira secou, Pedro olhou para Jesus e disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou desde as raízes. E ele disse, tende fé em Deus. Porque se disseres a este monte, move-te e vai para o mar, ele assim fará, vai obedecer-nos. Mas porém, se nós entendemos, Jesus estava exigindo deles algo. Mas irmão Brana, ele vem aqui nessa mensagem, pregada em 63, após a abertura dos 7 céus, e ele posiciona. Hein? Ele diz, olha, não a tiveram porque tinham a Cristo caminhando com eles. Porém, logo, foi Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter ao Espírito Santo. Porque ele é quem atrás. Agora, você me faz a pergunta, os discípulos não tinham fé perfeita? Não, porque eles se encontraram com o menino afligido com epilepsia, estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino, porém não puderam fazê-lo. Logo, o pai do menino viu que Jesus vinha e ele disse, temos trazido meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Vamos falar assim um pouquinho com calma, de modo que você possa beneficiar da mensagem que o Espírito Santo deseja que tu escute hoje. Amém? Jesus respondeu a eles, quando eles perguntaram, por que não podemos curar? Jesus disse, por vossa incredulidade. Correto? Por causa de vossa incredulidade. Agora recordem, eles tinham poder. Esta incredulidade, irmãos, não é que eles eram pagãos. Eles não tinham a fé para operar aquele poder que Jesus havia dado a eles. Eis que vos dão poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas eles não tinham aquela fé, porque não tinham ao Espírito Santo para manifestar esta fé. Não tinham o Espírito Santo para trazê-los a uma completa remissão, ao ponto que poderiam expressar fé completa e rendida a Deus. Amém? Eles tinham o poder, porém não tinham a fé para utilizar esse poder. Agora, ali está o tabernáculo brando e toda a noiva de hoje, com o tremendo dom que Deus estava manifestando na América. Malaquias 4, através de 2 sinais para atrair a atenção do povo. A noiva da América teve dificuldade em ter fé para operar a promessa do dia. Com essa tremenda visitação de Apocalipse 18 a 11, reprofetizando a mensagem que foi profetizada pelo 7º anjo, a noiva de hoje, também encontra dificuldade em operar fé, hein? Nesse poder. Essa necessidade que você tem, que é física, que é emocional, que é mental, é psicológica, mas precisa de fé para que você receba os benefícios desse ministério. Amém? Agora, todos cremos em Deus. Os discípulos também criam. Eles criam que Jesus estava trazendo uma mensagem que era de Deus, mas eles precisavam de algo mais. Não apenas crer em Jesus como sendo o homem que Deus estava usando naquela hora, mas crer em Jesus como sendo a palavra. Eles precisavam de crer em Jesus como sendo a palavra, ao ponto de receberem tanto a palavra de Jesus, que eles mesmos se tornariam aquela palavra. Porque Jesus disse, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, João 15, versículos 7 e 8, você vê, ele diz, pedireis o que quiseres e vos será feito.
Irmão Branham, ele vem e diz, veja, eles precisavam de ter fé nele, ao ponto que eles estariam se convertendo no que ele era. Nós hoje precisamos de ter fé no ministério de João, ao ponto que Deus vai transformando agora um corpo naquela manifestação da esposa que come o livro. Então cada promessa do livro é sua. Veja, cada ponto, cada tio, cada jota pertence a você. Mas você precisa deixar que o Espírito Santo opere a sua vontade perfeita em você. Você não vai a Deus impondo condições para te curar, não vai a Deus impondo condições para operar em seu lar, para operar pelos seus filhos. Você vai a Deus rendendo-se a Ele ao ponto que Ele se submeta e Ele manifesta a sua vontade. As orações que nós temos hoje, muitas delas, a persuasão que nós tentamos fazer, batendo no altar e puxando nossos cabelos, é exigindo que Deus entre em cena. E Ele nunca entrará porque tu gritas. A fé tem algo que não precisa exteriorizar da forma do emotivo. Ela simplesmente descansa em Deus. Amém? Para nós podermos manifestar esse nível de fé, que toma o controle das circunstâncias, submete os nossos corpos mortais, você precisa deixar que o Espírito Santo primeiro tome controle da sua vontade. Não a vontade dele. Deus tem a sua vontade, mas você precisa render a sua. Deus tem a sua maneira, você precisa render a sua maneira. Não é Deus que precisa te converter, sou eu que preciso converter a Deus. E não sou eu que me converto a Deus, é Deus quem me converte à medida que eu me rendo a esse Deus que é a palavra da hora. Amém? Eles tinham poder, porém não tinham fé para utilizar esse poder. Sobre sensações, sobre especulações de fé, testemunhos que são contados em várias denominações, pessoas são estimuladas a crer, e eles vão e recebem, porque isso é parte da bênção natural. É algo que está em uma dimensão que a cada dia Deus mesmo está tratando no seu corpo, produzindo cura, te dando graça para viver mais tempo, e você nem se apercebe. Porque está escrito que Ele é o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Então, para vivermos, para estarmos caminhando, para estarmos olhando, falando, comendo, precisa ser Deus operando o natural no seu corpo para produzir este benefício da saúde. Mas nós tornamos a cura um milagre. Não é um milagre. A cura, veja, é um processo que Deus opera em nossos corpos de restauração à saúde. É isso que é. O milagre você não tem como explicar. A cura você pode dizer, eu estava assim, mas aí, olha, tem um médico que explica que aquele germe foi morto. O Brandon vem, prega a demonologia, estado físico, e diz, olha, aquele câncer, o espírito foi repreendido, e então aquela bola de carne morreu. Mas depois que você é curado, você se acha mais enfermo. Porque o seu corpo tem que passar por um processo de purificação daquela substância morta que está agora inchada dentro dele, e expulsar aquilo. E você passa por um sintoma que você diria, estou mais enfermo do que antes de eu receber a oração. Isso depende do tipo de espírito que te oprime, irmãos. A hora que você não tem sensação nenhuma, mas se você tiver aquela fé certa em Deus, e você é liberto de um câncer, liberto de um problema de catarata, o que for, que Deus te dê graça. Olha que nós testemunhamos isso aí em Franca, estamos ouvindo, o pastor fez menção de alguém que foi curado de leucemia. E olha que você não vê no sintoma exterior, a pessoa foi curada miraculosamente e tal, mas aquela vez que você está exercitando a fé, e ao manifestar isso, o seu corpo responde com sintomas. Ele tem que responder se apanhar uma infecção com uma febre. Febre não é sinal de enfermidade. Não é uma doença em alguns lugares. Febre é um sintoma de uma doença. Agora, eu não sou médico para entrar nesses detalhes, mas eu tenho que dizer, irmãos, para a fé perfeita manifestar em você e em mim, isso requer uma rendição. Que Deus não pode operar em nós enquanto há coisas que estamos retendo a Deus, retendo de Deus. Amém? Aleluia.
Agora, ali está o tabernáculo branco e toda a noiva de hoje. E olha que eles estavam vivendo num dia que eles facilmente viam manifestações de cura em sua igreja. As pessoas entravam no tabernáculo curadas. Brana podia orar pelos enfermos, e aquilo para alguns estava se tornando uma ocorrência normal. Normal. Hoje nós estamos vivendo em um tempo, irmão, que requer a mesma fé que Deus estava exigindo dele para a cura. E somente você confiar na sua palavra. Aleluia. Deixa eu tomar aqui um pouquinho estas coisinhas assim com calma. Eu não quero me apressar aqui, mas vamos respeitar o nosso horário. Amém? Aqui o parágrafo 44. Então este menino não podia ser curado, porque sucedeu que os discípulos tinham poder. Jesus lhe havia dado poder para curar toda classe de enfermidades, expulsar demônios, curar os leprosos e até para levantar os mortos. Ele nos deu este poder. Agora, não estamos tentando trazer de volta uma era pentecostal, mas temos que saber que a bênção do Calvário te acompanha. A bênção do perdão te acompanha. A bênção da libertação de toda enfermidade ou pessoas te acompanha. Mas você não vai impondo a Deus que Ele faça isso. Você tem que chegar a possuir esta promessa. E quando tu chegas a possuir algo, aquilo é seu. Você não tem que determinar mais, não tem que exigir mais. Você só luta pelo que não é seu. Quando é seu, você não luta, você mantém guardado. Você entende? As pessoas estão lutando para chegar a algo que eles não têm. Quando Deus dá algo a você, é seu. Você não precisa brigar por aquilo. Se é seu, você apenas tem que ser grato por aquilo. Você tem que seguir em frente dizendo: Senhor, muito obrigado. Tu já tens feito isso. Eu apenas reconheço, porque estas bênçãos são tuas. Deus fez de Davi um homem rico, prosperou seu reino. A hora que chegou a altura de levantar uma oferta para levantar o templo que ele estava reservando, aquele tesouro, para Salomão vir a fazer aquela obra, ele disse: Senhor, tu nos deste. Nós recebemos da tua mão, só estamos devolvendo. Davi era revelado, ele tinha condição, era um filho de Abraão, disse: Senhor, tu nos deste, eu dou de volta. Agora, o que Deus nos deu, para agora isso manifestar em você, isso requer algo. O poder foi dado à igreja. Nós estamos caminhando nessa dimensão também, natural, e nós temos que tropeçar em coisas, estamos tropeçando em problemas, em falatores. E quantos eles estão procurando um movimento de sensacionalismo na igreja? Você não terá isso. Mas se você souber como operar esta fé para suprir a necessidade da saúde que você tem, então você será abençoado. Amém? Esse menino não podia ser curado, porque sucedeu que os discípulos tinham poder. Jesus lhe havia dado poder para curar toda a classe de enfermidades, expulsar demônios, curar os leprosos e até para levantar os mortos. Eles deu este poder, porém eles não tinham a fé para fazer funcionar este poder que tinham. Nisso fizeram a pergunta para Jesus: por que não podemos fazer aquilo? Recorde, eles tinham a palavra, e naquele tempo a palavra foi encarnada, e foi a palavra que lhes disse: eu vos dou poder, eu vos dou poder a vós. Então eles tinham poder, porém não tinham a fé para fazer funcionar a palavra que se encontrava neles. Entende? Porém Jesus a tinha. Ele era a palavra que a fé que sucederia o que ele dizia. Diz: muito bem, trago aqui. Até quando vos tem que sofrer? Ele tinha fé juntamente com o seu poder. Porque foi assim, ele diz: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Você de si mesmo, eu de mim mesmo, não podemos fazer nada. Amém? Por quê? É que ele confiou no que era. Confiou em saber que ele era a palavra. E tinha fé em Deus. Quem também fez a ele a palavra? Ele foi Deus a palavra. E a palavra estava nele, e isso me deu fé, porque ele entendeu sua posição. Ele sabia o que era, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria essas coisas. Então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as Escrituras prometiam, e ele sabia quem era. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. O problema é que nós não temos chegado a ver, por vezes, que Deus tem nos feito ser. Nós estamos trabalhando, tentando descobrir
descobrir se somos. Porém, se chegamos a compreender o que nós somos através da palavra, o que Deus nos torna, então nós podemos ver a manifestação exterior desta fé interior. Amém. Aleluia. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito em nós? Esses sinais seguirão a todo aquele que crê. Ele não diz, esses sinais terão de ser buscados por todo aquele que crê. Você não tem que buscar. Estou buscando minha cura. Estou buscando a cura pelo meu Pai. Não, você tem que deixar que o sinal te siga. Amém. Nós não temos que ficar exigindo de Deus. Não, mano. Nós vamos tão rendidos a Deus como Cristo no Getsemane, que disse, Pai, se não é possível que esse cálice passe sem eu beba. Aí é difícil, mano. Então faça essa tua vontade. Esteja você confiado na palavra a tal ponto que você tem recebido o Apocalipse 18:11, tem sido identificado a promessa desta hora, dizer, Senhor, se tem chegado a hora e tu estás através disso me chamando, então permita que eu esteja pronto, eu me entrego a ti. Ai, irmão, quando você menos esperar, Deus está entrando em cena. Mas nós nos colocamos sob pretexto de amargura e chantagem diante de Deus, e choramos e queremos que as pessoas mostrem compaixão. E naquela mesma hora você afastou a sua bênção, irmão, porque você não tem atitude para fazer operar esta fé. Você está com autocomiseração de si mesmo, se olhando no espelho, olha como eu estou, como eu emagreci, como eu fiquei. Não, irmão, isso não vai resolver. Entende? Jesus, ele chegou ao Calvário e ele estava indo para morrer. Ele disse, para esta hora que eu vi o mundo. Mas ele não foi resistindo a Deus, ele não era um cabrito. Ele foi diante de Deus submisso através da pomba que estava sobre ele, dizendo, Pai, não o que eu quero. Vai ler o Salmo 22, você vai ver, arranca as minhas barbas, eles cortam os meus ossos. Ele não estava dizendo que a vida era sua, ele estava dizendo que a vida era de Deus, e ele estava pronto a devolver a vida para Deus. Qualquer membro enfermo que tiver necessidade de cura, que tiver necessidade de libertação, se puder render de volta a vida para Deus, dizer, eu darei o meu melhor, eu serei um cristão fiel. Deus, eu estou em tuas mãos, não virei exigir nada, mas eu sei que tu me amas, tu tens mostrado a tua palavra, na mesma hora você o tem. Aleluia. Ah, irmão, é simples, irmão, é tão simples e tão difícil para nós, porque nós temos mentalizado que Deus nos deve algo, e Deus não tem nada para te dar, Ele não tem que fazer nada a não ser o que Ele quer. Então nós vamos dizendo, Senhor, faça isso, faça aquilo, Senhor, eu te rogo. E você não está rogando, não, você está ordenando. O que você precisa é de submissão a Deus. O Brando pregou Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo, tão rendido a Deus, que uma mulher endemoniada andou atrás dele dias, dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho do Evangelho são servos de Deus. Parecia de Deus, irmão. Tanta gente que vem bater no ombro do João, bater no ombro do pastor. Ei, irmão, vocês, isso é de Deus. Espera que você vai mostrar essas coisas. Hein? Esse espírito de adivinhação, irmão Brandição não repreendeu aquele demônio, até que Deus se voltou e disse, sai dela, Satanás. Hein? Ele não estava preocupado, eu sou o servo do Senhor, agora esta enfermidade tem que sair. Não, irmão. Paulo era um pentecostal genuíno. Hein? Ele sabia como render-se a Deus. Ele estava simplesmente caminhando com Deus, só com aquela palavra. E quando o Espírito Santo disse, volta-te agora, repreenda este demônio, que foi na hora, irmãos. Não pode você entender que por vezes Deus permite, como o próprio Paulo tinha enfermidade, e ele estava rogando a Deus, 3 vezes pediu que Deus desse a ela a sua cura, era o problema dos seus olhos, e Deus disse para ela, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é o que tu disse que eu tenho que fazer, Paulo, é o que eu já fiz, porque eu te escolhi. Você não tem que exigir nada de mim, você apenas tem que ser submisso, você tem que ser agora meu prisioneiro. Irmãos, deixa que a palavra te aprisione em amor por esta revelação do sétimo céu. Deixe que a mensagem da hora te aprisione agora em uma total intimidade na revelação que Deus
tomam controle de tudo e você está despreocupado com Deus. Amém. Os que não vieram dizer, olha, eu não sei não, perderam. Perdemos. Você não conseguiu. Eu creio que foi uma bênção, então não vai ser. Aí você perde a bênção. Sempre pois firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas não há firmeza, não há constância, há um relaxar de Éfeso, tomando as coisas de Deus levianamente. É um dever de hoje, amanhã não, vou dever um ano, e Deus vai permitindo as coisas também andar com você. Você vive dessa forma para Deus, você não é fiel a Deus. Deus deixa que as coisas vão da mesma forma, para ver se é bom, para ver se você retorna para Ele. Por amor de vós, diz o Senhor, repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra. Mas Senhor, se tu repreender o devorador, mas está tudo bem. Aí o povo esquece. Aí o povo esquece. Então Deus permite. Você até pode ser mais fiel quanto pode. E nós temos tribulações para passar nesta terra. Então saiba disto. Isto é algo que eu vou vencer. Independentemente do que seja, é algo que eu vou vencer. O bom em você, ainda que eu ouvi da boca do médico, não posso fazer mais nada. Mas você já venceu aquilo. Você não está deprimido com aquilo. Você está dizendo, obrigado, Senhor. Eu estou em tuas mãos. Tu já me curaste. Eu estou livre. Você venceu, irmão. Não vê você com o objetivo de Satanás, ao trazer esses problemas por cima de você, é fazer com que você se frustre. Não pode você ver o quadro bíblico no livro de Jó, que o objetivo de Satanás era fazer com que ele amaldiçoasse a Deus. Não era para que Jó exigisse uma cura, era para que Jó dissesse, o que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? O Jó disse, olha, eu vim nu, eu retorno nu, o Senhor deu, o Senhor toma. Ele sabia como se aproximar a Deus. Lembrando, diz esta mensagem, ouvi, mas agora vejo. Ele sabia como obter inspiração. Você precisa saber como se aproximar a Deus e obter inspiração para que a bênção do Senhor visite a sua vida. Se você não sabe como oferecer o seu sacrifício, o seu coração, você precisa estar agora prostrado diante dele. Ser humilde, dizer, Senhor, molda-me, eu sou barro. O que eu ainda não entendi, tu queres que eu entenda? Faça a sua vontade, meu Deus. Ai, irmão, coisa mais linda é isso. Um cristão que tem vencido a si mesmo. A hora que nós achamos que temos que vencer a uma enfermidade, a uma tribulação, uma tentação no lar, e o que nós temos que vencer é a nós mesmos. Você precisa vencer a si próprio. É maior o que vence a si mesmo do que o que toma uma cidade. Você é maior do que o pregador aqui, se você está levando uma vida de vitória. O que você precisa é fé para operar esta palavra. Fé! Fé para vencer. Se você não tiver fé, você não vence. Tem que ter fé em Deus, fé em sua palavra nesta hora. Oh, que coisa! Não podemos nos confiar no que Deus tem feito de nós. Esses sinais seguirão a todo aquele que crê. Por isso que a sombra de pedra curava os enfermos. Por isso que o irmão Branco entrava numa casa e sem fazer oração, a pessoa ficava curada. Ele nem ia pensando nisso, ele somente ia. E a presença de Deus boa estava ali. Ele saía sob uma convicção da presença de Deus e a unção tomava o controle. Irmãos, se você e eu podemos receber a unção de Apocalipse 18:11 para tranquilizar o nosso lar, tranquilizar os nossos nervos, e então submeter cada espírito sob o controle da palavra deste dia. E você é esta palavra. Se você não se torna esta palavra, você não terá controle. Mas se você é a palavra, Satanás sabe quem você é. Amém. Não trate de você dizer a ele, Satanás, sabe quem eu sou? Ele vai olhar e vai dizer assim. Lá em Angola tem uma expressão assim, você é meu banco. Sabe o que é banco? Você é um fracote. Eu brinco com você. Hein? Se você disser, Satanás, eu sou batizado, eu creio no nome de Jesus, não vai adiantar, irmão. Hein?
Mas quando esta vida da revelação começa a evidenciar em você, e você é um membro separado do mundo, separado da opinião dos demais, que a hora que queremos ter companheirismo com pessoas que só atraem demônio para cima de você. Por isso é que há muitos fracos, muitos que dormem. Aí, a Escritura, Coríntios 11, 29 a 31, ele diz, olha, por não discernir o corpo do Senhor, que sois vós. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Se nos repreendêssemos a nós mesmos, se você aceita a repreensão da palavra, mas é tanto culto, é tanto CD, é tanto ouvir e tão pouco praticar, é tanto ouvir e tão pouco entender. Quanto mais você ouve, Deus está exigindo mais de você. Você ouve, fica mais difícil, mas se você percebe, fica mais fácil. O seu fardo é leve, o seu fardo não é pesado. Seu fardo não é pesado você dizer, se Deus não me ajudar, não sei o que eu faço. Eu não vou seguir mais esta palavra. Você ainda não está submetido. Você é um cavalo selvagem. Não sejas como o cavalo ou como a mula que precisa de freio, diz a palavra, para que se não atire a ti. Aquele tem que ter freio, você tem que dar dinheiro para eles, você tem que emprestar, você tem que dar roupa, tem que dar comida, tem que ajudar. Senão se atiram a ti. E o crente não é comprometido com nada disso, ele é comprometido só com a palavra, ele está atrás só de Deus. Se não for Deus, e ele não tem nada mais, não tem um apoio, mas ele crê em Deus. Abraão, vosso pai, creu em Deus. Aleluia. Não desfaleceu na fé por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus. O que nós temos hoje, um bando de lamentadores da sua sorte. Um bando de murmuradores, um bando de chorões. E a hora que você vem aqui, está ouvindo Apocalipse 6, 8 a 11, isso não satisfaz, porque você é um murmurador contra Deus. E aos murmuradores eles não entraram. Aos murmuradores, aqueles que se levantaram a falar, nós temos fastio deste pão. Deus disse para ele, esses não entrarão. Era para se alegrar. Era algo que eles não tinham que trabalhar. Deus dava para eles e eles não gostaram daquele maná. Temos fastio desse maná. Nós queremos uma mensagem pentecostal. É um problema, irmãos. A igreja, ela não percebe, por vezes, quando entra nessa condição, o indivíduo entra nessa condição e quer influenciar mente de pessoas à sua volta. Você tem que estar seguro, irmão. Ele tinha fé no que era. E se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. Agora, hoje sabemos, você não é um crente porque tu crê que Jesus é o Filho de Deus. Satanás também crê. Você é um crente porque vê a manifestação da palavra dessa hora. Abraão foi um crente porque ele viu a manifestação da palavra em seu dia. Festa das trombetas 106. 105, outra pergunta. Como você sabe se é ou não a palavra? Cada um diz isto. Cada ajuntamento diz isto é a palavra. Nós temos a palavra. Nós somos a palavra hoje. A esposa. Ai, irmão. Correto, muito bom. Mas não são. Como você sabe se é ou não a palavra? Ele diz, é a promessa da Bíblia sendo vindicada dessa era. Aí está. Então se retorna aonde o Espírito Santo está. A promessa da Bíblia sendo vindicada desta hora em que nós estamos vivendo, da esposa, em que nós estamos vivendo, de João comendo o livro. Isso retorna ao lugar aonde o Espírito Santo está. Então não precisa jejuar. Amém. Porque o esposo está aqui. Não precisa clamar, porque clamas, fala. Aleluia. Só precisa confessar, só precisa receber. Olha, irmão, se você tiver condição de ver a promessa da Bíblia sendo vindicada desta era, então se retorna onde o Espírito Santo está. Se você puder ver isso, você retorna ao lugar onde aquela fonte está. As fontes, ele diz, se alguém, João, lá deixa eu abrir a escritura aqui,
Isso mexe um pouquinho assim com a mente da gente, né? Então, para ler o João 137, a Escritura, quando Jesus disse, olha, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede? Está chorando? Vem a Cristo. Vem a palavra vindicada nesta hora. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ah, é Jesus, não é você. É o problema. Por isso você não recebe. Não, é João, não é você. Por isso você não recebe. Se alguém tem sede, vem a mim, vem a palavra. Venha a esta revelação da hora e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Isto, disse ele, explica João, o evangelista aí, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Era um rio de águas. E o Bruno diz, veja, eu sou Espírito, 9 manifestações. Eu sou Espírito, mas tem vários dons. É uma só palavra, mas tem muitas promessas. Você tem que vir a palavra desta hora. E se você, se eu, tivermos fé no que somos, se você é crente, 46, a fé perfeita, você é crente? Se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz, se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé, ou seja, confiança em Deus. Será que o seu coração lhe repreende quando você está errado? Quando está apostatado dos caminhos do Senhor, quando está em companheirismo errado, quando está saindo com quem não devia, será que o seu coração lhe condena? Não dizer, você é um perdido, mas volte para os caminhos do Senhor, isso não é o certo. Será que você sente a repreensão do Senhor pesando sobre você, para que você retorne aos seus caminhos? Quantos desviados entre nós temos? Que apenas tem que mostrar o seu rosto na igreja, mas nunca apresentou o seu coração a Deus. Apenas vim para que o pastor veja que o irmão veio, queima veio, mas não tem chegado a mostrar a Cristo que ele veio. Estou aqui, Senhor. Estou cansado de tanto correr. Estou cansado de virar as costas para ti. Neste dia eu saio aqui decidido de caminhar contigo. Aleluia. Hein? Por isso que você é sempre condenado. Está vindo à igreja para receber de Deus bênçãos. Deus não é um feiticeiro. Está vindo a Deus para pedir oração. Você não tem que pedir por algo que é seu. Você vem à igreja porque você o ama. Deve vir à igreja porque você deve adorá-lo. Não vem à igreja dizendo, se Deus não fizer isso, eu vou para uma igreja que tem poder. O poder está na palavra. Você recebe a palavra e a palavra faz você amar a este Deus e te dá condições de ter fé em Deus. Não é o contrário, irmão. Hein? Porém, por quando você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. É interessante que o problema é do indivíduo e ele está culpando a Deus. Isso é para o incrédulo lá de fora, é para aqueles que não veem essa mensagem, mas você deveria saber se algum problema está em mim, se algum problema está na minha pessoa. Ah, não, a culpa não me ajudam, não oram por mim, não me visitam, não. A culpa está em você que não consegue render-se a Deus. Diga amém, isso é bom. Se você puder chegar a Deus na atitude certa, poder fluir desta palavra para te abençoar. Aqueles homens que amarraram Jesus, que levaram para a cruz, bateram em Jesus e com a atitude errada diziam para ele: quem te bateu? Profetiza-nos, Cristo. Jesus não fez palhaçada desse momento. Ele sabia quem bateu, mas não era um espetáculo. Você está vivendo em uma era que você está esperando ver palhaçada. Esperando que Deus tenha que chamar a sua atenção. Aquela irmã está orando e hoje, no nome do Senhor, receba a sua cura. Não, isso já foi dito. Você tem que agora ter a atitude certa, como aquela mulher com fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar, ela só precisou tocar, não precisava nascer daquilo.
Hoje você tem o privilégio de nascer nesta palavra. Nascer desta família é sua hora de nascer. É a hora de você poder agora manifestar como filho de Deus. Então, você sabe que você nasce com sede de ver o sobrenatural. O sobrenatural começa na hora em que tudo que é natural em você é dado a Deus. Então, Deus, Ele está pronto a trabalhar através de você. Amém. Eu me sinto satisfeito em falar isso hoje. Amém? Enquanto você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. E como você? Agora, é interessante que as pessoas, eles sabem que estão errados, mas eles não confessam com Deus: eu estou errado. Eles não veem a Deus: o erro é meu. Não, porque eu não consigo. Porque são os outros. Por que, Senhor? Não. Hein? Mude sua atitude. Hein? Porém, quando seu coração, olha só, você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está errado. Porém, quando seu coração não lhe repreende e você sabe que é crente e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja e sabe que lhe será concedido, porque a palavra que foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então, a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Deslumbrando, tenha fé no que a palavra diz que você é. Estamos tendo tanta fé no que a palavra diz que o outro homem é, e não conseguimos ter fé no que a palavra diz que nós também somos. Enquanto você está olhando e dizendo: Ele é, então você nunca será. Você tem que olhar para ele e dizer: Ele é e eu sou nele. A esposa tem que olhar para o marido e dizer: Ele sou eu vivo nele, ele vive em mim. Isso que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você é esta mensagem da hora. Quando você aceita esta mensagem, você só pode ser agora um membro deste corpo, palavra, chamado Branham João, quando você aceita a esta revelação. Aleluia. Hein? Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse o que ele era. Disse: de mim está escrito. Não falou da vida ele ali nos Salmos, e também todos os profetas, disse: eu sou o pão da vida que vem de Deus, dos seus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias ungido e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse: eu de mim mesmo não faço nada, porém minha fé em Deus. Deus estava nele. A palavra manifestada. Deus está em você? Hein? E quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada porque você é um crente. É um crente, e a fé de Deus que se move em você. Desagrada isto? Me agrada, deslumbrando, o ensinamento que verdadeiramente é a fé, e conhecendo quem foi ele. Você não pode falar sobre fé sem conhecer quem ele é. Amém. Você não pode exigir de Deus algo sem que você esteja nele. Amém. Aleluia. Sem uma sombra de dúvida, ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia porque a palavra o havia identificado. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não crês em mim. Porém, se as faço, então crê pelas mesmas obras, porque elas são as manifestações da palavra prometida. Você vê a manifestação da palavra prometida para o dia, e você é esta palavra. Você é o crente desta palavra. E se identificou Jesus. Aleluia. Amém? Amém. 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 Que coisa, né? Você ouviu eu falar assim: não tem problema. Tenho. Mas eu estou vencendo a mim mesmo. Eu estou vencendo aqui dentro. Eu tenho que controlar a mim mesmo. Eu estou conquistando a mim mesmo. Quando eu posso conquistar a mim mesmo, o diabo não pode nada contra mim. Ele tentará, ele vai rugir como leão, mas o verdadeiro leão está dentro de mim. Ele ruge se eu abrir a boca. É o verdadeiro trovão que expulsa o diabo. É você viver esta palavra. Não quando você está gritando, pulando, tendo sensações muito boas. Não quando você está pregando. Isso é ótimo, poder mostrar que você é um crente nisso, um pregador muito bom.
Mas é a vida que saiu do Cordeiro e agora está em você. É a vida que está nos trovões e agora está em você. E você não tem que recear nada, porque você está nas mãos de Deus. Não tem que temer. A fé não teme. Aquele que ama, diz a palavra, não teme, porque ele é perfeito em amor. Se você não foi aperfeiçoado no amor divino dos trovões, você tem que temer. Porque você não sabe se Deus está a teu favor ou contra você. Se você não tem se decidido com essa palavra, por mais frequentador de igreja que você seja e escute essas mensagens, você sabe que está temendo. Tema pela sua vida. Então corra para Jesus. Aleluia! Corra para essa palavra. É tremendo, né? Deus, hein? Ele não contradiz a sua palavra, diz o Lombrana. Jesus Cristo tem que ser perfeita. E assim foi porque ele foi a palavra. E você chega a ser a palavra à medida que recebe a palavra. Você se tornou um discípulo através disso. E aquela fé intelectual que você desenvolvia de praticar através até do legalismo. Eu tenho que fazer isso, eu não posso, isso é errado. Então, mas quando você chega a perceber direitinho, aí não é mais por obrigação. Mas é um amor que entra em você e que te constrange que você tem que viver para esta mensagem. Aí você não se torna um acusador dos seus irmãos. Aí você tem misericórdia. A misericórdia triunfa do juízo, porque você sabe o que aconteceu com você. Se não aconteceu com você, você não tem compreensão do que está acontecendo com o outro. Você entende? Se não aconteceu com você, e você passar pela justificação, você saiu lá do lamaçal, lá do lodo, e Deus te tirou dali, e Ele te lavou, te santificou, e você sabe que vem através desse processo. Agora você está vendo seu irmão chegar. Você está pronto para receber? Venha logo, sente-se. Você sabe, eu vim pelo mesmo processo, eu fui tirado do lamaçal, eu fui tirado do lodo, mas Ele me levantou. Ele me chamou quando eu não era nada, agora Ele me tomou. Ele me amou. Aleluia. Por isso eu te amo, porque Ele me amou. Eu não te amo porque eu sou bom, eu te amo porque eu vejo que Ele me amou. Aleluia. Amém. Aleluia. Ele disse: estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É questão de reconhecer nossa posição na Escritura como crente. Tem que cada um reconhecer sua posição como ele reconheceu a sua. Tem que reconhecer, hein? Quando você pedir oração e chamar o presbítero para orar, isso é bom e bíblico. Nós dizemos que você, então quer dizer que eu sou fraco. Não, você tem confiança em seu pastor e aquilo vai suceder. Você escreve, pensa oração e tal, isso vai suceder. Mas agora tenha você a paciência para esperar a evidência disso, a manifestação disso. Amém? Aleluia. Agora você tem que crer. Que receberá o que pede, ser crente. Ah, sim é. Então reconheça a sua posição como crente. Reconheça que estas coisas são para você. É você um crente? Isso é para você hoje. Não, eu não sou crente daqui. Você está onde, irmão? Denominacional da mensagem. Com o nome de terceira etapa. Você não é crente daqui, você só é crente ali? Você não é crente deste tabernáculo? Não, estamos falando sobre companheirismo. O que nós estamos falando é sobre fé na palavra. É você um crente? Aleluia. É você um crente da terceira etapa? É você um crente de trovões, do novo nome? É você um crente de João? Não, eu não sou daqui. Me convidaram hoje. Você se sente convidado? Eu não me sinto convidado para vir aqui. Ninguém me convidou. Ah, o pastor Valdo convidou você? Não. Eu me senti atraído. Eu vi que se eu preciso. Vocês lembram que o irmão Branda conta a história daquela mulher na mensagem de Jesus com todos os seus compromissos? Ela sentiu o cheiro do churrasco. Parecia que era no Rio Grande do Sul. Ela sentiu, a carninha, um carneiro assado, eu estou cheio de fome. Era uma prostituta. Ela sentiu, está vindo coisa boa, daí tem que aproximar. O que ela fez? Ela aproximou rastejando. Ninguém convidou ela para aquela festa. Os convidados não queriam estar na festa, disse Jesus.
Mas você sentiu alguma coisa boa da vida aí? Eu preciso chegar. Eu vou ter um pedaço se eu chegar lá. Você vê o cachorro, você chama o cão para a mesa, por acaso? E não são os cachorros, só uma analogia, irmão. Na hora que a bicha da carne já... meu Deus, até os vizinhos já ficam... oh, meu Deus do céu, tem coisa boa. Hein? Se você chegar a ter até ser magnetizado por esta palavra, você não vem aqui com esses pretextos todos. Pensar que alguém está tentando te comprar. Não, você vem porque você ama a palavra, e é um espaço de companheirismo, e a casa de Deus é a sua casa. Amém. Então você vem, não vem com espírito de divisão, não. Venha livre, seja livre. Se está preso, vai livre agora. Mas se vem com espírito de divisão, que esse espírito sai de você. Vocês têm que ter medo por João, já está descansado. É assim? Nós temos medo por Cristo. Os discípulos tinham medo. Não, Jesus sabia quem ele era. Amém. Você tem que crer que receberá o que pede. Se é crente, então reconheça a sua posição como crente. Reconheça que estas coisas são para você. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Você sabe que maltratou alguém? Acerte isso primeiro. Mesmo se essa pessoa não é crente, não pense que apenas, não, ele não é crente, então não vou, se eu pedir perdão para ele, vou dar muito mimo para ele. Por isso você está na condição que se encontra, por causa do seu orgulho. Hein? Se você for um cristão, você terá que aprender a ser humilde. Eu sou não, seja humilde. Ser de Deus é isso, é ser rendido a Ele. Jesus é o Filho de Deus. Não, Deus dizendo, escutai, eu sou grande, Elias, eu sou grande filho. Não, mano. Deixa que eles compreendessem. Hein? É assim, o pastor não tem que estar exigindo você. Vocês têm que obedecer aos pastores, né? Você tem que ter revelação, meu pastor. Você tem que ter revelação. Esta é minha igreja. Eu sou um Brandon. Eu estou nesse companheirismo pela graça de Deus. Oh, irmão, se você não tem isso, não adianta se produzir. É como fazer maquiagem para tentar melhorar sua feiura. Hein? É somente ser nascido disso. Amém. Graças a Deus. Vamos correr aqui. Agora, veja isso. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Agora aí é a hora que eu estou tratando com você. Sabe que não está andando certo? Acerte. Tem desviado os caminhos do Senhor? Acerte. Em alguma hora você vai estar clamando por oração no hospital. Se não for antes do hospital. O Brenda viu aquele menino que virou com o carro, ficou apertado, aí os companheiros tentando levantar ele, aquela mensagem super sinal. Você vê, e irmão Brenda, quando os outros estão tentando ajudá-lo, ele fez a pergunta essencial na hora certa. E você é um crente? Aí nós vamos, leva a sopa para ele, leva a maçã, leva o suco. Não, você está bem com Deus? Já teve problema, mas sabia que estava bem. Muitos de nós não temos a figura, estou bem, é o diabo que está. Ai, Senhor, socorro. Não, você sabe o que fez. Então acerte isso primeiro. Não, esse pastor não viu. Olha, tem pastores que, das meninas assim, adolescentes, ele recolhe os telefones, parece aquela história que eu estava contando hoje, pastor. Hein? Eu não vou contar a história para não denunciar. Ele sabe. Hein? Mas ele chama as meninas, são todas as meninas aqui, passa o celular. Ele põe na mesa, ele espera. Hoje vou descobrir quem é que está namorando. Que idiotice! Na mesma hora ela já foi na amiguinha, disse, deixa eu mandar uma mensagem para alertar, o telefone está com o pastor, meu Deus! Será que vai adiantar o pastor ficar te monitorizando? Colocar no GPS? Não, irmão, é você que agora viu Deus. Está caminhando, está escuro, e você está procurando andar de uma forma que a sua vida sirva de testemunho para as outras pessoas. Cada um é responsável, então vê os problemas. Aí a pena, os irmãos é um bom irmão, você sabe o que ele faz? Para Deus ele não é nada bom. É uma boa irmã, para Deus não, eu posso conquistar vocês. Mas Deus conhece meu coração. A adulta ela me passou a boca e diz, não fiz nada. Mas Deus sabe o que ela fez. Se eu fizer um teste de DNA, na mesma hora eles identificam que ela esteve com outro homem. Hein?
É assim que é o pecado, irmão. Você anda com Satanás, isso vai estar em você, até que você se separe de toda a incredulidade. Você está caindo, levantando, até que você se separe de toda a casca de enfermidade espiritual. Precisa acertar primeiro. Se há condenação em sua vida, pode que o irmão Warren Roberts é um evangelista de cura. Ah, pastor, até parece que crê na cura. Você também crê, irmão. Hein? Mas pode que eu ore por você, qualquer ministro ore por você, quando ele venha, ore por você, grite e urge, com muito óleo. Porém, com tudo isto, a coisa não irá. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Em seu coração a condenação, e Deus não entrará até o coração. Você sente condenado, murmurou contra o pastor. Olha aqui, são pequenas coisas, irmão. É uma dívida espiritual. É uma dívida moral. Você paga o preço. Você colhe o grão. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Em seu coração a condenação, e Deus não entrará até o coração. Porque está condenado. Deus não mora no tal. Tem que corrigir isso. Logo, quando isso fica esclarecido, tem que se ter fé. Se tudo está bem, tem que se ter fé e crer. Amém? Está tudo bem? Então creia. Hein? Mas se não está bem, vai você acertar primeiro. Aleluia. Então, quando o homem vive 79 por fé e caminha por fé a substância, então ele está mais do que todo mundo. Chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então estamos chegando ao material para formar a noiva. Você não pode ser a noiva de Apocalipse 18 a 11 se misturando com tudo que é opinião pastoral. Você não pode ser da noiva de Apocalipse 18 a 11 se misturando com tudo que é pregação. Não, irmão. Você tem que ter um canal de inspiração. Você tem que saber como Deus move para falar. Você tem que ter confiança em seus pastores. Amém? Então estamos chegando a este material. Agora, aí, isto é as condições para sermos raptados. Ah, não preciso dele para ser. Você precisa de mim, sabe? Ah, não, Deus, eu preciso de João, sabe? Amém? Isso é para cada um de nós, não somente para o pastor, os diáconos, os oficiais, mas para todo laico também. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Você é batizado neste reino e não há mais ninguém ali, somente você e Deus. Quando eu venho aqui, mano, sinto só eu e Deus. Ei, você pode dizer, não, mas eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para falar, mas eu vim só com Deus. Não vim esperando que você me bata nas costas também. Eu vim só com Deus. Ah, estava boa a mensagem. Só com Deus. Não estava boa? Só com Deus também. Não é para... É bom se você tem humildade e reconhecer. Estava bom, a mensagem me ajudou. Estava aqui, deu uma força, muito bom. Mas não é para isso que a gente veio. É para que você assuma uma posição. Amém? Você é batizado neste reino. E não há mais ninguém ali, somente você e Deus. Ele dá as ordens, você as cumpre. Qualquer coisa que ele diga, não existirá a menor dúvida. Você seguirá adiante. Se o Senhor lhe dizer alguma coisa, não haverá no mundo nada que faça fazer o contrário. Olha, Deus disse algo para você fazer. E tem aquele para opor, não, Deus, não deixa quieto. Deus mandou fazer isso. Não é você, sou eu. Deus mandou você orar pelo seu filho enfermo. Por vezes o marido diz, não, vamos levar o pastor. Você nem tem fé para operar fé na sua própria casa. Diz, Senhor, tome controle em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, não, vamos esperar que venha alguém mais para fazer oração. Como está a sua fé? A sua fé tem que estar em alguém. Hoje você não tem a fé apenas em homem, você tem a fé na palavra que está manifestando hoje. Essa palavra está em você. Então tome controle de sua situação. Não, se o pastor não vier orar e nada fé. Não, o pastor pode estar de viagem, mas a palavra está em mim agora. Senhor, através desta palavra, porque eu tenho fé em João, eu tenho fé em Branda. Agora, Senhor, estou tomando controle. Satanás, tu não vai me enganar mais. Aí que você entra num lugar diferente. Hein? Você está tomando a espada do Espírito. Ela está em você. Aleluia. Hein? Você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que faça fazer o contrário. Você continuará igual. A esposa diz, não faça isso.
Agora não sai, não viaja, não ajuda o irmão. Deixe só. Não é divórcio, não, está entendendo, né? É eu e Deus agora. Agora está chegando a fé perfeita, perfeição que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Então ele, com sua fé perfeita, foi um místico para eles. E hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita, são místicos para os demais. Nos tem sido ensinado para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Agora, resistir é simplesmente despedir. Resistam, ou melhor, dê-lhe as costas. Começou o argumento. Não, mas você sabe, dê as costas para isso. Hein? Você sabe que quiser, dê as costas para isso. Você diz que tem fé em Deus, como você está tão debilitado? Dê as costas para isso. Eu não estou crendo em Deus para que você diga, é um homem de fé. Eu estou crendo em Deus porque eu nasci para crer. Eu estou crendo em Deus porque eu sou chamado para caminhar com Ele. Estou terminando. Hein? Amém? Quando Deus tem dito algo, não importa o que o diabo trate de dizer, você não lhe escutará. Seus ouvidos estarão surdos a tudo, menos ao que o Espírito lhe diga. A palavra diz, quem tem ouvidos, ou seja, aquele que está escutando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Satanás vem com isso. Pois eu não posso, isso não tem nada a ver. Se ensinamos isso, a denominação nos expulsará. Você entende? Não. Mensagem de João hoje, amém. Isso não tem nada a ver. A verdade prossegue adiante. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito das igrejas. A Bíblia diz assim várias vezes, aquele que tem fé. Ou seja, aquele que tem ouvidos, aquele que tem sabedoria, continua da besta, assim destas coisas, aquele que tem. Diga aos demais para que eles também tenham. E assim é quanto a fé da qual estamos falando agora. Você tem que ter essa fé perfeita. A fé que responde sim. Não há nada que possa dizer não. Quando Deus diz sim, sempre diz sim. Assim é. E não há nada que o possa mudar. Estou correndo aqui para deixar isso assim bem estabelecido. Agora notem bem. A fé perfeita resolve toda a circunstância. Você chegou ao ponto de remissão a Deus, que você sabe que Ele está cuidando de você. Toda a circunstância está na sua mão. Não precisa ficar frustrado. Ele é o autor da paz. Deixe que essa paz invada o seu ser e agora você tem confiança plena em Deus. Mas meus sintomas estão aqui, mas eu confio em Deus. Eu não estou dizendo que vou confiar, eu já confio agora. Amém? A fé perfeita domina tudo, vejam bem. Quando você crê em algo, você pode fazer algo. E tem fé no que está fazendo, não importa as circunstâncias. Isso não tem nada a ver. Porque a fé domina essas circunstâncias. Se houver alguma enfermidade, Deus revela que certa coisa sucederá. Você simplesmente fala e segue adiante sem duvidar. Nem sequer faz perguntas, porque já é uma coisa concluída. Deixa eu saltar aqui, eles a fé crê que Deus operará tudo. Eu não sei como vai fazer, porém de todas as maneiras o fará. A fé domina sobre toda a circunstância. Onde está essa fé, irmão? Tem que estar em você. Você chega a esse nível com Deus. É, por exemplo, como dois jovens. O moço se enamora da jovem, ela se enamora dele. Olha, os que pensam casar, presta atenção. Com o tempo vão se conhecendo melhor. Então seus corações começam a bater como um só. Apesar de ainda não serem esposos, mas seu amor os une e tem confiança um no outro. Agora, se verdadeiramente amam um ao outro, a hora que o jovem ama mais, a hora que a moça que ama mais, mas se verdadeiramente amam um ao outro, e o jovem sabe que a moça lhe ama, ela também conhece que ele a ama, então tem confiança e fé um no outro. Ela não pode estar aqui, não pode estar ali, não pode... Não, você tem confiança no outro. Você sabe, ela só pensa em você. Ela não tem outro em mente. Ela está agora olhando somente para você. Jesus, Brando disse, olhe somente para Jesus. Isso é bom. Amém? Se não tem fé no outro, seria melhor que não se casasse. Tem que se ter fé. Você não tem fé nela? Não se case com ela. Não, ela tem que ter fé em mim. Não, você também tem que ter fé nela. Não vou aprofundar, não é sobre isso que estamos falando, mas irmão Branham está fazendo uma comparação de fé. E se você separa esses dois seres, como um no extremo norte, o outro no extremo sul, todavia seguiria pulsando aquele amor um para com o outro, porque se amam. Agora, se você em verdade ama o Senhor,
não somente por tratar de escapar do inferno, mas porque em verdade me ama, então você terá fé em Deus. Isso é se você me ama. Amém? Se você o ama. Aleluia. Então, estas coisas são para nós. Amém? São para nós. Estamos terminando aqui, parágrafo, aleluia, 90. E quando nós éramos pecadores e estranhos, estamos sem Deus ali no mundo, nessa oração de trevas, então Deus veio a nós. Deus buscou a você, não você a Deus. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodaçal, onde você se encontrava, lhe buscou e lhe tirou. Isso deveria produzir um amor perfeito. Você não sente isso? Você não ama Deus ainda? Não digo que você seja má pessoa, mas você tem que ter consciência de onde você saiu. Se tem saído de fato, isso produz um amor deslumbrante. Deus buscou você. Você não buscou a Deus. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodaçal onde você se encontrava, lhe buscou e lhe tirou. Isso deveria produzir um amor perfeito. Olha o que você era antes e o que é agora. Olha como você vivia. Esse cara está vendo do mesmo jeito, então não houve nada, então não te buscou. Quem fez essa mudança? Alguém lhe amou. Não pode você então ter fé no que Ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Quando você chega a amar a Deus, genuinamente você tem confiança nos planos que Ele tem a seu respeito. Vai chegar lá em Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de bem, pensamentos de paz e não mal, para vos dar o fim que desejais. Mas se você não chegar a esse amor, estar enamorado de Deus, no encontro em sua palavra, você não sabe do que estamos falando. Amém? Ele me encontrou quando eu não era nada e ainda não sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado, e com você suceder igual. Ele nos tem mudado. É como disse a irmã de cor quando estava testificando: não sou o que devo ser, nem tampouco o que eu quero ser, mas a verdade é que não sou o que antes era. Ela sabia que havia vindo de alguma parte, algo havia sucedido, e assim é. Amém? Se quando eu era estranho a Deus, me amou de tal maneira que deixou buscar e me levantando, então isso me dá confiança de que Ele quer me usar. Ele tem um propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim, Ele também viu algo em você, e teve uma razão em me salvar. Observe as pessoas que não salvas hoje. Veja os milhões que poderia haver tomado em vez de você. Em vez de você aprender esta mensagem, Ele podia ter tomado qualquer outro. Tomou você, tomou a mim. Amém. Nenhum outro pode tomar seu lugar. Você está na economia de Deus. Nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é seu amor para com você. Logo, não será o seu amor estendido a Ele? Ali então existe uma amizade. Se o casal não chega a ter essa percepção de amor e ter uma verdadeira amizade, não há união. Se você não chega a ter uma amizade nesta palavra, que você está descansado nele, confia, e ele está confiado em você, não há união. Você não casou. Você está unido através de um voto que terá que viver até que a morte separe, mas você não está fielmente ligada àquele marido. Você tem dito que viverá, mas todavia você não tem o eros real, o vínculo da perfeição, que é o amor real, que te une a essa revelação da hora. Não importa qual seja a situação, todas as circunstâncias serão governadas por este amor, o qual produz fé, porque Deus ama você, e você ama a Deus. Se amam um ao outro, e isso produz a fé. Bem, é impossível, aqui, irmão Brano, ele chama a nossa atenção aqui. Se amam um ao outro, não apenas Deus te amar, mas se você chegou a um ponto que você sabe que ama a Deus, que você poderia morrer, mas você o ama. Se ama a outros, produz a fé. E é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu.
Amém? É impossível, hein? Que não produza, hein? Eu não sei se ainda tem mais 5 minutos. Queria ler aqui, são mais 2 ou 3 parágrafos, hein? Como Satanás vem tentar-nos, devemos resistir com a fé perfeita, baseada na palavra perfeita, assim como fez Jesus Cristo. A palavra de Deus é perfeita, devemos ter fé perfeita na palavra perfeita, e assim resistir a Satanás. Por meio da fé em sua palavra, nós podemos conquistar qualquer coisa, seja morte, inferno, mesmo a tumba. Sabemos que Deus é Deus, e com a fé perfeita na palavra perfeita de Deus, Ele conquistou tudo que lhe sobreveio. A morte não podia permanecer em sua presença, nem tampouco a enfermidade. Deve fluir o rio de virtude constantemente. Tem que fluir de nós constantemente. Onde não há amor, há amor. Onde não há luz, há luz. Onde não há paz, a paz está fluindo de você. Para os outros, a virtude está saindo de você. Mas se você não tem chegado a este ponto deste namoro real, eu vi assim, a gente já casou, o namoro acabou. Com Deus não é assim, isso é só brincando. Mas na verdade, se eles estão verdadeiramente enamorados, um com o outro apaixonados, eles persistem naquele amor. Parece que ainda estão conquistando um ao outro. Amém? É algo simplesmente que existe entre eles. O mundo diz assim, é uma química. Mas essa química não tem que ser sexual, não. Essa química tem que ser interior também. Que você respeita o outro e deseja que esteja bem. Você quer que essa pessoa esteja feliz? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vou terminar aqui com o parágrafo 72 e 73. No livro de Jó diz, Jó temia. Agora, o que ele temia, isso em realidade sucedeu. Se você está com um problema, uma tribulação que precisa vencer e não tem chegado a esse lugar de fé perfeita com Deus, o que você teme é o que vai continuar sucedendo. Se você tem uma enfermidade que deseja uma libertação e não tem chegado a esse ponto agora de ser como Cordeiro no Getsemane, que disse, não é minha vontade, a tua, Senhor, e ser realmente grato a Deus por estar nesta mensagem da hora, o que você teme vai suceder. Jesus entrou em Nazaré, não pôde ajudar muitos, porque eles não tinham fé no que ele era. Eles eram filho do carpinteiro. Por mais que Deus traga um homem com inspiração suficiente para pregar para vocês, levante vosso pastor dia após dia, enquanto você não tiver confiança naquilo e executar tal palavra, nada sucederá com você. O que você teme é o que sucederá, porque a sua fé está naquilo que o diabo pode fazer com você. Não deveríamos ter fé no que o diabo pode fazer de nós. Ai, se eu me tornar um alcoólatra. Ai, meu Deus, já imaginou se eu cair em adultério? Já imaginou? Não, irmão, você não tem que temer. Você tem que ter confiança. Você tem que estar seguro. Você tem que estar persuadido em seu amor. E agora você diz, Senhor, não importa o que suceda, eu te amarei. Aleluia. Amém. Se você tem medo, o que trouxe foi seu temor. Sua filha haveria guardado, porém seu temor o trouxe. Ele tinha medo que certa coisa sucedesse. Seus filhos morreram. E se acontecerá quando meus filhos não estão andando no caminho? Tem que orar. Morreram. Estão sob a intercessão dos pais, crentes. Mas não tema que, não creia apenas que a seu tempo Deus os trará. Creia que eles serão salvos. Não viva apavorado, ai meu Deus. Não, creia. Ele tinha medo que certa coisa sucedesse, e assim foi. Porém, se ele houvesse estado convencido que não ia suceder, então não haveria sucedido. Entendem? Se você tem medo quando vem pela linha de oração, não vamos chamar a linha, não se preocupe. Mas receba a sua bênção. Pois eu simplesmente não tenho a fé suficiente. Certamente nunca sucederá. Não tenha dúvida disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então assim será. É uma substância. Jó temia que estas coisas acontecessem. Assim foi. Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Amém. Você teme que sua enfermidade não lhe deixará? Então assim será. Mas se você realmente sabe que Deus tem tomado você sob seu controle e Ele está cuidando de você, não importa se seus sintomas perseveram por 2, 3, 4, 5, 10 anos. Você já tem vencido a essa enfermidade dentro de você. Você entrou em estado de paz com Deus. Você não está argumentando mais, não está mais frustrado. Você está seguro e Deus agora toma controle de tudo.
Essa é a fé que eu entendo. É assim que eu vejo na mensagem. Se você tem, mas se você tem fé, que lhe deixará, assim será. Consulte com qualquer médico. Verá que a primeira coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que está lhe dando. Se você não tem confiança no remédio, então é melhor deixá-lo. Aquelas pessoas que perdem vontade de viver. Vem a família e faz festinha. A esposa faz festa para o marido. Eu presenciei um caso desse na minha família. Minha mãe enferma, passou por uma depressão terrível. E nós íamos, mãe, a gente está aqui com você, saiu na minha frente. Não é de mim que ela precisa naquela hora. Não é de você, é de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós estamos na tua mão, Senhor. Que cada um possa chegar a este lugar de bênção e prosperidade em Deus. Como disse o meu Branham, Shalom. É uma virada de anos, Senhor. Estava dizendo que aqueles que crescem, a luz perfeita de Deus estaria raiando sobre eles. Raie sobre mim, Espírito Santo. Raie sobre estes irmãos. Que cada um tome posse